Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, muito bem-vindos a este momento de reflexão e fé. O meu desejo é que o nosso Deus, Ele possa abençoar a todos de uma maneira perfeita e completa a cada dia do seu viver. Este é o meu desejo sincero. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade, queremos meditar em algo muito importante, aproveitando inclusive a nossa mensagem contida em nosso boletim deste último final de semana, onde tem um trecho que fala sobre a disciplina. E eu quero ler para os senhores este trecho para logo mais em seguida meditarmos nessas palavras. Então diz assim: estimados irmãos, a desobediência à disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a falta de amor ao seu próximo, políticas e fofocas, são pecados que impedem a sua consagração, a sua santificação e, consequentemente, os afastam de Deus e dos seus santos, porque a justiça divina é perfeita e infalível. Em seguida diz assim: temos observado comportamentos estranhos de algumas irmãs que relutam em encurtar suas saias e utilizá-las justas e com aberturas dos lados ou atrás. Algumas estão expondo com pinturas a sua face e também utilizando batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado e aceitado principalmente no voto do batismo. Informamos que estão dando um falso testemunho da nossa fé. Aí em seguida, irmãos, nós temos aqui um outro assunto muito importante, que fala assim: outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outrem. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo sua honra e a sua moral. E finalizando essas palavras do boletim, diz assim: aceitem, prezados irmãos, estes conselhos e orientações para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados e amparados pela Santa Avó Rosa e pelo nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Meus queridos irmãos, palavras muito interessantes e também um alerta para cada um de nós, para que possamos vigiar mais o nosso viver, a nossa conduta como filhos de Deus e principalmente como apostólicos. Observar quanto ao porte das roupas, também o nosso relacionamento com pessoas do sexo oposto e muitas outras coisas, irmãos, que podem ferir realmente a nossa moral e o nosso bom nome de apostólico filho de Deus.
Pois bem, queridos irmãos, diante desses conselhos, destas palavras citadas em nosso boletim, eu quero também, nesta oportunidade, abordar um assunto que nos chama muita atenção. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos senhores que este assunto, o qual eu irei tratar agora, neste momento, eu não estou fazendo em nome do nosso Conselho Deliberativo. Eu não estou usando o nome deles. Eu assumo total responsabilidade pelas palavras, pelo assunto o qual eu irei tratar neste momento. Eu não estou, entendam bem, meus queridos irmãos, eu não estou comprometendo o nosso Conselho Deliberativo. Eu estou falando sobre a minha responsabilidade e em nome da Santa Vô Rosa e também do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. E repito, assumo total responsabilidade a respeito daquilo que eu irei abordar neste momento. Meus queridos irmãos, eu explico a todos também que eu não sou homofóbico. Não tenho nada contra a decisão ou as decisões de quem quer que seja. Não tenho nada pessoal contra ninguém. Ok, meus queridos irmãos? Eu estou apenas relembrando pontos da doutrina que não podem jamais serem esquecidos, para que ninguém também diga que não sabia. Eu não conhecia esta parte da doutrina. Eu não sabia que era desta maneira. Eu não tinha conhecimento de tais coisas. Por isso, meus queridos irmãos, amigos, eu quero abordar este assunto nesta oportunidade. Lembrando aos irmãos que eu ouvi por diversas vezes palavras da nossa saudosa, estimada missionária Odete. Isso há muito tempo. Eu ouvia dela. Ela dizia que chegaria a época de que se salve quem puder. Eu creio que nós já estamos vivenciando esta época. Esse é o momento de salve-se quem puder. Entenderam, meus queridos irmãos? Então eu quero neste momento falar de um assunto muito preocupante, inclusive, que é sobre o homossexualismo. Uma situação complicada, difícil, a qual sabemos que não é uma situação aprovada na lei divina, na lei de Deus. Embora, muito embora, a lei da terra, a lei terrena, permita, porém Deus, ele é imutável. Ele não aprova tais atitudes, porque agindo desta maneira, nós estaremos mudando a naturalidade que Deus criou. Entenderam, meus queridos irmãos? Por isso eu lhes digo, mais uma vez, o tema, o assunto que eu iria abordar não é de maneira alguma para atacar ninguém, não se trata de críticas, nem homofobia, mas sim faz parte da doutrina de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vô Rosa e do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Queridos irmãos,
Para darmos início a este assunto, eu quero relembrar aos senhores palavras registradas nas Escrituras, iniciando em Romanos 1:27, que fala assim, olha só, prestem atenção, diz assim: de igual modo, os homens também abandonaram os relacionamentos naturais com as suas mulheres e se firmaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, também mulheres com mulheres, e por isso receberam em si mesmos o castigo que sua perversão o requereu. Lembrando, queridos irmãos, que quando se fala em castigo, na doutrina, nas Escrituras, está falando sobre o juízo de Deus. Entenderam? Deus, o autor da vida, ele tem todo o direito, autoridade, de aplicar a sua justiça. E continuando esta palavra, nós vemos também em Levítico, onde fala que o homem, ele não deve se envolver com outro homem, como se fosse mulher. Em Levítico 20:13, fala assim, olha só: o homem que se envolve com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometeram uma abominação e deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles. Aqui, irmãos, também fazemos uma observação, que onde fala que deverão morrer e seu sangue cairá sobre eles, aqui também, irmãos, está falando sobre juízo de Deus, sobre condenação de Deus, entenderam? Não é que estamos falando que as pessoas nessas condições devem morrer, não é isso, irmãos, amigos, mas aqui está falando do juízo de Deus, entenderam? E finalizando esse trecho que se encontra nas Escrituras, lá em Coríntios 6, 9 e 10, também fala assim, é uma pergunta: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E segue dizendo: não vos engane, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, avarentos, bêbados ou homicidas herdarão o reino dos céus. Entendam, queridos irmãos, amigos, que estas palavras são reais, verdadeiras, e não são nossas, não são minhas. São palavras que se encontram registradas nas Escrituras. E como eu disse no início, Deus, ele é imutável, ele não muda nunca as suas ideias, suas opiniões e principalmente a sua doutrina, que é perfeita e verdadeira. Ok, meus queridos irmãos? Eu estou deixando hoje esta reflexão a todos, porque realmente, meus queridos irmãos, amigos, estamos vivenciando uma situação muito difícil, não somente no tocante às traições entre casais, traições conjugais, como também, irmãos, esta situação de homossexualismo, que é uma situação bem difícil e que principalmente está confundindo muito a cabeça, o entendimento, principalmente da juventude, da mocidade. Então, eu quero deixar claro aos senhores, aos queridos irmãos, amigos, que apesar de eu não ter nada contra ninguém, nada particular contra ninguém,
que se encontra nestas condições, que fez desta escolha na vida, não tenho nada contra. Porém, é preciso que observem esta parte da doutrina. É preciso que entendam que Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo não aprovam esta atitude. É preciso que saibam que, vivendo nestas condições, nesta situação, irão colher os seus próprios frutos. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Fica, portanto, este alerta aos vossos corações. Que Deus, a Santa Vô Rosa, a Virgem Maria, o Senhor Jesus e o Santo Irmão Aldo iluminem os seus corações, as suas mentes, lhes dando entendimento e sabedoria para que possam acordar a tempo. Esse é o meu desejo sincero. Muito obrigado a todos pela sua amável atenção. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço fraternal e até o nosso próximo encontro aqui no Momento de Reflexão e Fé. Fiquem com Deus.